Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar, hoje atrasado, né, porque a notícia já foi no meio da tarde, começo da manhã até talvez, não, começo não, final da manhã, mas eu realmente hoje não consegui, estava com o dia bem cheio. Agora a gente grava aqui, são 10 horas da noite, não tem problema. Soteldo vendido, Soteldo emprestado ao Grêmio, Dodi vendido. Então é sobre isso que a gente vai falar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, bora lá falar sobre essas duas negociações. Soteldo... Fala do Dodi primeiro, vai. O Dodi é mais simples, né? O Dodi chegou no começo desse ano, a pedido do Odair, fez um paulista razoável, depois teve uma queda de produção absurda, brusca, inacreditável, terminou o ano como reserva que era pouco utilizado. Então, ele era do Santos, tá? O Santos assinou com ele depois que ele passou lá um ano e meio, né, no Caxima Reysol. O Santos comprou ele, não sabemos os valores, também não sabemos quanto foi vendido. Acho que foi um Twitter, eu não lembro, algum perfil do Twitter falou que o Santos vendeu por $1 milhão, mas não sei até que ponto é uma fonte confiável, então peço desculpas, não lembro o nome até, estou tentando lembrar o nome. Mas enfim, então eu não sei se realmente foi isso, por isso que eu prefiro nem falar valor. Mas foi vendido, o Dodi chegou esse ano, ele tinha assinado um contrato até o fim do ano que vem, foi vendido, assinou lá com o Grêmio por 3 anos. Não rendeu o esperado, né? A gente sabe, no Fluminense ele tinha ido bem em um certo período, grande parte do período dele, num time organizado, num time com o próprio Odair, ele tinha jogado bem. Depois com o Diniz, eu acho que ele não chega a pegar o Diniz, ele é vendido antes. Mas enfim, não rendeu metade do Paulista, repito, depois foi muito mal. Fez 49 jogos no Santos, deu só uma assistência no empate contra a Ferroviária, até no Campeonato Paulista. Não fez nenhum gol. Não vai deixar saudade nenhuma o Dodi, que foi um jogador bem abaixo da expectativa e foi embora pro Grêmio. A outra negociação é o Soteldo, emprestado até o final de 2024 com opção de compra, tá? E essa é uma negociação complicada porque, cara, é difícil. O Soteldo, a gente sabe da qualidade dele. A gente sabe que num contra um espetacular, o jogador tem um drible. A gente pode falar qualquer coisa dele, mas tem um drible espetacular, quebra as linhas, né? É um cara que consegue abrir defesas muitas vezes, mas ele não entregou o esperado. Isso é o fato, ele não entregou o esperado nessa segunda passagem dele pelo Santos. Ele chegou na primeira em 2019, foi embora em 2021, vendido para o Toronto, né? Toronto, como é que é o nome do time? Sei lá, não lembro. Toronto, foi para Toronto. Depois também não conseguiu render tanto lá, foi vendido para o Tigre do México e aí voltou emprestado para o Santos. Aqui, depois de um tempo, o Santos comprou ele. E aí eu vou dar um detalhe que eu me sinto muito à vontade para falar, porque você pode voltar no vídeo aqui, que eu acho que é o vídeo plano de emergência para o Santos esse ano, quando o Santos estava numa das horríveis fases que a gente teve no ano inteiro. Acho que foi pós-jogo contra o Cuiabá, que eu falava, o Soteldo não rendeu o esperado. O Santos tinha que exercer ou não a compra dele ali, né? E eu falava, o Soteldo não rendeu o esperado, mas a gente sabe da qualidade dele e meio que precisa dele, porque o nosso time era ruim, e é ruim. Mas eu falei naquele vídeo, na ocasião, Soteldo precisa ter uma conversa séria. O problema era que não tinha quem ter essa conversa séria. Era o Falcão, o lunático do Falcão, o Rueda, piorou. Então, eu tinha que ter uma conversa séria com o Soteldo para saber o nível de comprometimento dele. Foi logo depois daquela treta que ele teve com o Turra de jogar o GPS, brigar e não querer treinar, enfim. Tem que ter uma conversa com ele para saber o nível de comprometimento, para saber se vale investimento. Eu teria feito investimento, falei isso. Teria errado porque acho que hoje pode se considerar um erro, né? Então, cair no erro também, claro, não vou fugir disso, é óbvio. Mas eu falei, tinha que ter essa conversa. Certamente não tiveram essa conversa. No segundo semestre ele melhorou o comportamento dele, é verdade, a gente tem vários relatos disso. Mas, cara, foi pouco, né? Foi pouco. 1 gol no ano, 7 assistências, né? 32 jogos, se lesionou algumas vezes, muscular, o músculo do peitoral aqui também. É convocado constantemente para a Venezuela, então acaba desfalcando o time. E foi um dos primeiros a abandonar o barco, né, digamos assim. Não quis nem pensar numa redução salarial, queria jogar uma Série A, direito dele.
Mas não venham falar de idolatria nem nada. E ele também, que não vem falar de carinho ao Santos, tem tatuagem do Santos. E aí? Não quer dizer nada, né? É um cara que certamente não tem clima para voltar, e eu espero que não volte. Tomara que vá bem no Grêmio, o Grêmio compre ele lá, sei lá. Tomara que não volte, porque não vai ter clima. E eu acho que a gente já começa aquele perfil de limpeza, aquele processo de mudança, para não ter mais caras desse tipo. Acho que não pode mais ter espaço para caras de... Pelo menos nessa nova gestão, nessa nova... Não a gestão a diretoria, essa nova mudança aí, essa nova era, digamos assim, da gente numa segunda divisão precisando subir. Por um tempo, sem esses caras de perfil extracampo complicado, por isso que eu acho até um erro a vinda do Otero Casares, mas enfim, mais pra frente a gente fala disso. Acho um erro, acho um acerto o empréstimo, acho um erro a vinda dos caras, acho um acerto o empréstimo pro Grêmio. Não sei se teve compensação financeira, né? Os clubes não revelaram, nem Santos nem Grêmio, mas repito, espero que ele não volte, espero que esses maus exemplos, entre aspas, né, não voltem pro elenco tão cedo. O Soteldo tem 141 jogos no total com a camisa do Santos, 22 gols, se eu não estou enganado, 22, né? Terceiro maior artilheiro da história do Santos, terceiro maior artilheiro estrangeiro, claro. O primeiro é o Carlos Sanches com 32, o segundo é o Jonathan Copete com 26. Então assim, é difícil, pode ser complicado para o torcedor, a gente sabe que é um cara que era muito querido pela torcida, acho que pelo perfil driblador, um cara, não sei se carismático, acho que não, mas tipo, o baixinho driblador e tal, enfim. O pessoal gosta disso, usava a camisa 10, isso colabora, claro. Então, certamente magoou um pouquinho, magoou o torcedor e eu entendo isso. Mas eu espero que também até seja um negócio para aprender. Não aprender, mas o pessoal entender um pouquinho mais. Não dá para idolatrar esses caras. Idolatria é uma coisa muito pessoal, né? Quem sou eu para falar quem você deve ou não idolatrar? Óbvio. Mas acho que ultimamente a gente tem acostumado com muito pouco, né? Muito pouco. Caras que pouco entregaram a gente achando que era muito. Acho que isso está errado. E tomara que isso comece a mudar. Que a gente comece a ver quem é de verdade, quem é sério, quem quer ajudar o clube. Enfim, Soteldo emprestado para o Grêmio até o final de 2024. Opção de compra fixada. A gente espera, eu espero que seja vendido depois, não volte mais, não dá mais problema, não vai resolver nada também. Assim como não resolveu esse ano, tá? É bom lembrar. Enfim, é isso. Comente aí o que você achou da saída do Soteldo, da saída do Dodi, que acaba até ficando em segundo plano. O Santos anunciou agora há pouco que o João Paulo fica, né? Se adequou à realidade salarial, mas como para não embolar um assunto no outro, vai ficar para amanhã esse vídeo. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, até amanhã, valeu!